Coraline, uma das animações mais queridas e nostálgicas, está completando 15 anos neste mês de agosto e, como comemoração, os fãs poderão retornar aos cinemas para reassistir ao longa. Mas, antes de ir às telonas, que tal relembrarmos de uma forma bem analítica um pouco mais sobre as complexidades desse filmaço que marcou gerações? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karine, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou analisar junto com vocês o filme Coraline. Então pega sua pipoca, senta no sofá e vem desvendar comigo as complexidades desse filmaço que marcou gerações. E antes de começar essa análise, eu reforço que é interessante que você já tenha assistido ao filme por dois motivos. Primeiro, que haverá spoilers, e segundo, que o roteiro desse vídeo não seguirá a ordem cronológica dos acontecimentos da história, então pode soar um pouco confuso para quem nunca assistiu. Então, se você é essa pessoa, toma vergonha, vai lá, assiste e depois volta aqui. O filme começa com uma introdução que sutilmente contextualiza todo o propósito da história. A boneca que aparece de início, que mais tarde descobriríamos ser a tia-avó desaparecida de Waibe, é modificada e transformada em Coraline. Logo então percebemos que a boneca era um instrumento padrão utilizado pela vilã da história, que conhecemos por Bela Dama, para espionar e atrair as suas vítimas. Logo após, vemos Coraline saindo pela porta de sua casa com a mesma roupa da boneca, o que pode significar que quando a Bela Dama a avistou pela primeira vez, ela estava usando aquela roupa. Inclusive, isso é bem interessante de se analisar, porque se comprovada essa teoria, o desfecho da história poderia ser impactado totalmente e para pior. Vamos lá, Coraline sai pelo quintal à procura de um poço para brincar e quando o acha, ela olha por um buraco pequeno para ver como ele era por dentro e o filme dá um enfoque especial, quase suspeito para essa cena. E se aquele poço também fosse um portal para o outro mundo e foi justamente ali que a Bela Dama a avistou pela primeira vez? Talvez isso justifique o porquê a boneca foi modificada exatamente com a roupa que ela usava naquele momento. Como dito antes, se isso fosse comprovado, o desfecho da história poderia ser impactado totalmente, porque após todo o combate final, a Coraline joga a chave do portal justamente no poço, inclusive junto com os restos da mão mecânica da Bela Dama. Então ela basicamente devolve a chave e a mão para a vilã, abrindo margem para um possível retorno. O lado positivo é que esse retorno significa uma continuação do filme. Queremos! Assim que encontra o poço, a Coraline se assusta com um garoto super esquisito e até engraçado chamado Waibe, que logo ela descobre ser o seu novo vizinho. Ele morava com a avó no casarão de baixo, contextualizando, eram vários casarões, o da família da Coraline, o dos vizinhos, o da avó dele, enfim, parece que todo aquele terreno pertencia a ela. Os dois começam a conversar, a se conhecer, ainda com um tom de estranhamento, e algo curioso que o Waibe diz, que inclusive fica em aberto, não é justificado no filme, é o porquê a avó alugou uma casa para uma família que tinha criança. É uma atitude bem suspeita porque ela não costumava fazer isso, afinal, a sua irmã gêmea havia desaparecido na casa quando elas ainda eram crianças, então certamente ela sabia que existia alguma coisa ruim lá dentro que se atraía por criancinhas. E relaxem que eu não vou culpar a avó do Waibe sem ao menos verificar todos os possíveis pontos de vista. Vamos lá, durante boa parte do filme, a gente percebe que os pais da Coraline eram bem desleixados com ela e só pensavam em trabalhar. A gente percebe também que eles se mudaram para aquele lugar em busca de uma tranquilidade. Como o trabalho dos dois exigia bastante concentração, afinal a mãe estava escrevendo um catálogo e o pai um jingle. Nada melhor do que um lugar super tranquilo, calmo, longe de todo o caos da cidade. Então vamos supor que os dois estavam desesperados por um lugar assim, e durante o acordo, a avó do Waibe tenha questionado se eles tinham filhos, especificamente crianças, e eles simplesmente disseram que não, ou disseram que tinham, mas não deixaram claro que era uma criança. Vamos supor também que o fato dela ser uma senhora super velhinha os encorajou a mentir, ou omitir sobre esse fato, afinal, ela não iria subir todo aquele morro só para conferir se eles tinham ou não crianças. E só para passar um pano para os pais também, vamos entender que eles não enxergavam maldade nisso. Nunca que eles iriam imaginar que esse questionamento da avó era porque existia algo ruim na casa, mas sim porque simplesmente ela não gostava de crianças.
já que nós tocamos no assunto dos pais da Coraline serem bem desatentos, vamos nos aprofundar mais nos porquês disso. A começar pela cena onde a mãe entrega para a menina um pacote misterioso que ela diz ser um presente de Waibe. Quando Coraline abre a embalagem, se depara com uma boneca igualzinha a ela. No mesmo momento, a garota fica desconfiada e se questiona o porquê daquilo. É realmente algo bem suspeito, do nada uma boneca igual a você. Se é comigo, eu logo penso, é um voodoo. Mas enfim, a desatenção dos pais começa nessa cena. Imaginem só, o seu filho recebe um presente super esquisito e misterioso e você simplesmente ignora. Coraline chega a mostrar a boneca para a mãe e questionar, mas ela simplesmente ignora e pede para a garota ir falar com o pai, que apresenta o mesmo comportamento. Ele até chega a reparar na boneca, mas nada tão profundo. Oi, Coraline. E Coralinezinha? E essa desatenção se estende basicamente por todo o filme. Entediada e sem ter com quem interagir, Coraline começa a explorar a casa e é nessa exploração que ela descobre uma porta misteriosa. E como toda criança curiosa, ela pede para a mãe abrir, que não hesita em atender ao pedido, desde que ela parasse de encher o saco. Assim que a porta é aberta, as duas descobrem que não tinha nada, apenas uma parede murada. Novamente, a garota fica intrigada, mas a mãe, para variar, não enxerga nada de suspeito. É chegado a hora de dormir quando Coraline escuta barulhos de ratos. Sempre curiosa, ela vai atrás dos bichinhos e se espanta quando os vê entrando pela mesma porta que antes estava murada. Quando se aproxima dessa porta, ela se revela um grande portal que a leva para um outro mundo totalmente igual ao real, só que bem mais divertido e atraente. Nesse lugar, Coraline conhece o que ela passa a chamar de seus outros pais. Os dois são bem atenciosos e logo ganham a confiança da garota ao lhe oferecerem comidas gostosas, presentes e atividades super divertidas. Porém, à primeira vista, a menina encara a situação como um sonho. Claro que ela conta tudo aos pais, que, como esperado, apenas debocham da situação. Você também estava no sonho, pai. E estava usando um pijama maneiríssimo e um chinelo laranja. Laranja? O meu chinelo é azul. Ou seja, a todo momento a garota avisou os ocorridos, não escondeu nenhum detalhe, mas foi negligenciada. Consequentemente, como não há uma repressão dos pais, a Coraline sente a liberdade de retornar ao lugar todas as noites e não demora para que ela se encante ainda mais e passe a preferi-lo. Então a garota estava em perigo e toda essa situação poderia ter sido evitada se os pais tivessem se atentado aos detalhes suspeitos. A boneca misteriosa, a porta murada e estrategicamente pequena que só cabia uma pessoa na altura de uma criança e os relatos super esquisitos da menina. Claro que no filme todas essas ações são lúdicas, tratadas como um mero sonho da menina, por isso que os pais não dão uma devida atenção. Mas se a gente traz para um contexto realista, há muitos casos onde crianças são manipuladas e abusadas por predadores porque acontece essa desatenção dos pais. Elas dão sinais de que algo está errado, mas são anuladas ou ignoradas. Claro que esse não é um fator absoluto, existem vários outros padrões. Nem todo predador irá atacar sua vítima de forma violenta, principalmente se essa vítima for uma criança. Em muitos casos, eles se camuflam e se tornam figuras de confiança e manipuladoras, assim como a outra mãe de Coraline. Antes de atacar a menina, ela a manipula com guloseimas, presentes e atenção, não por coincidência, suprindo todas as necessidades que a garota não recebia dos pais. E quando acreditava que já estava com a confiança estabelecida, ela então faz o seu grande pedido, que era o propósito de toda aquela manipulação: costurar os olhos de Coraline. No mundo real, podemos associar essa cena a momentos em que a vítima, no auge da manipulação, se sente grata a seu abusador, ao ponto de ceder o que ele tanto pede. Somente depois de adulta que a pessoa passa a ter consciência de toda a manipulação que foi submetida, e o resultado é uma vida de grande sofrimento. É interessante ressaltar também que no filme a Coraline acaba conseguindo escapar da vilã, mas as outras crianças, como a tia-avó de Waibe, não. Então isso simboliza que um predador nunca ataca somente uma vez,
para ele estar tentando uma nova vítima é porque várias outras já foram fisgadas. Coraline é uma personagem que apresenta comportamentos bastante maduros para sua idade. O próprio Ibe, que certamente devia ter a mesma idade dela, é o contraste disso. Ela é totalmente desconfiada de tudo e de todos. Quando entra no outro mundo, ela observa tudo com um olhar analítico. Quando a bela dama se apresenta como a sua mãe, ela contesta. Você não é minha mãe. A minha mãe não tem esses... Botões? E esse último detalhe, inclusive, é bem interessante, porque em nenhum momento a Coraline chama a bela dama de mãe, mas sim de ela, o que demonstra um certo distanciamento. É como se ela soubesse, no fundo, ela soubesse que algo não estava certo. Na mesa de jantar, após ver todas aquelas guloseimas, a princípio ela hesita, mas após tantas insistências ela acaba cedendo e se deixando manipular, porque, por mais sensata que ela fosse, ela ainda era uma criança, então ela tinha ainda aquela certa inocência. E é bem interessante como o filme constrói essa confiança. Há uma cena onde o pai faz uma brincadeira com a garota e ela sorri espontaneamente e coloca a mão na boca, como se aquela ação, aquele sorriso, tivesse sido involuntário. Nós podemos entender essa cena como Coraline se permitindo confiar naquelas pessoas, como se ela estivesse baixando a guarda. Um verdadeiro perigo. Se um dia me perguntassem quais os meus filmes favoritos, Coraline facilmente estaria no top 10. Seu roteiro, cenário, construção da história são simplesmente impecáveis, mas como nada é perfeito, o seu enredo também apresenta alguns furos. Na verdade, eu não sei se é interessante destacar como furos, mas enfim, são questionamentos que surgem ao longo da história, que geram curiosidades e também expectativas de uma resolução, mas que acabaram ficando em aberto. Sendo assim, vamos tentar criar algumas teorias para alguns questionamentos que ficaram em aberto. Uma das maiores tristezas de Coraline na nova casa era a saudade dos amigos que ela deixou para trás na antiga cidade. Em seu quarto, percebemos que ela possuía um porta-retrato deles. E quando vai para o outro mundo, onde tudo era exatamente igual, com exceção dos olhos de botões, na primeira cena que eles aparecem, seus olhos ainda estão normais. Por quê? Todas as criaturas naquele mundo tinham olhos de botões, até os brinquedos da menina, então por que os amigos não tinham? A primeira dedução é que a bela dama só conseguia costurar os olhos do que ela podia tocar ou ter um contato próximo. Então, como os amigos não estavam por perto, ela não tinha o poder de alterá-los. Porém, esse argumento cai por terra quando Coraline descobre toda a farsa e esses amigos reaparecem, dessa vez com os olhos abotoados. Então, eu tenho aqui 3 suposições. A primeira é que a falsa mãe não quis colocar botões nos olhos dos amigos para não distanciar a Coraline totalmente de sua realidade. Já não bastava todos estarem com botões, então talvez ela quisesse amenizar essa sensação de estranhamento. A segunda hipótese é também uma estratégia de manipulação da falsa mãe, onde ela deixa para abotoar os olhos dos amigos somente quando ofertasse a proposta à menina. Tanto que nas cenas que eles aparecem já com os olhos modificados, eles estão tentando convencê-la a também colocar os botões. Por último, e não menos importante, pode ter acontecido um furo do próprio roteiro, que talvez tenha sido percebido de última hora, mas não foi ajustado, porque além de dar muito trabalho, essa cena, esse detalhe, não impacta totalmente a história. Outro questionamento que surge e também fica em aberto é por que os fantoches da bela dama possuíam vontade própria. A princípio, o filme nos vende a ideia de que todas as criaturas naquele mundo eram comandadas por ela, mas com o passar das cenas, a gente percebe que ela não tinha todo esse controle sobre eles. Muitos, inclusive, não pareciam ser malvados e até queriam ajudar a Coraline a sair dali. É o caso do próprio Ibe. Buscando uma justificativa plausível para isso, eu vou ter que dar algumas voltas para chegar a uma conclusão.
Vamos lá, suponhamos que para atacar Coraline, a bela dama fizesse todo um planejamento e tivesse um tempo bastante limitado para executá-lo. Tem até duas cenas bem interessantes que representam bem essa falta de tempo. A primeira ocorre quando ela se apresenta para Coraline e fica batendo os dedos na mesa, sinais claros de pressa, ansiedade e impaciência. E quando acabar de comer, estou louca para a gente brincar. Já a segunda acontece quando a Coraline consegue entrar no portal durante o dia. Essa cena é bem questionável porque, a princípio, o filme nos vende a ideia de que a garota só conseguia entrar no portal durante a noite. De repente, do nada, ela consegue entrar no portal durante o dia. Logo então entendemos que ela só conseguiu entrar no lugar naquele horário porque a bela dama estava com muita pressa e não podia mais esperar. Tanto que é justamente nesse dia que ela oferece os olhos de botões à menina. Certo, a partir disso, vamos determinar aqui algumas suposições. A primeira é que para criar aquele lugar, ela precisasse usar bastante energia. Energia essa que ela adquiria ao comer os olhos das crianças, de suas vítimas. Vamos supor também que a última criança que ela havia atacado foi a tia-avó de Waibe, ou seja, há mais de 70 anos. Logo então sugerimos que ela estivesse bastante fraca e para criar todo aquele cenário, aquele mundo, ela usou até a última gota de sua energia restante. Talvez isso justifique o porquê ela tinha tão pouco tempo para manipular e convencer a Coraline. Então, respondendo à pergunta inicial sobre as criaturas terem vontade própria, talvez isso acontecia porque a energia da bela dama não era o suficiente para dominá-los totalmente. Afinal, ela estava fraca. Percebe-se também que ela depositou toda a sua energia na ilusão ótica, com o propósito de agradar a menina visualmente. Tanto que quando a Coraline descobre toda a farsa, aquele mundo começa a se desfazer e isso significa que ela parou de modificá-lo. Afinal, ela não precisava mais se esforçar porque a menina já havia descoberto tudo. Pelo visto, nada havia saído como planejado, a começar por sua aparência que começa a ser modificada. Ela deixa de se parecer com a mãe de Coraline e se transforma em quem ela realmente era de fato. Uma grande e sombria aranha. E isso traz muito um questionamento sobre o porquê ela fazia aquilo, sobre o porquê ela comia as almas das crianças. Talvez porque as almas a deixassem bela e forte. E é isso, gente. Essa foi a análise do filme Coraline. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Deixem o seu like se vocês gostaram mesmo. Beijão e até o próximo vídeo.